É o funk carioca no Milô. Ombrim, de funkeira. Ombrim. Moleque, cara, tá me inventando já. Tá me inventando, a gente fez samba várias vezes. Eu gosto disso. A gente mantém funk uns 5 programas, depois a gente vai pra uma bossa. Isso. Né, um rockzão. Como é que tá, mano? Muito bem, meu irmão. Ao seu lado, sempre bem. E sempre com um convidado maravilhoso, Tops. Meu Deus do céu. Hoje a pegada é assim, ó. Vamos começar o Miló de novo, imagina. Olá, um abraço pra você que acompanha o Miló. Acerte o seu com o meu 1232. Agora você fica com a música do Fernandinho. E você vai ligando pra cá, 25820. Não posso falar isso. Com a gente, meu Deus, Flávio C. E aí, meu amigo, como é que você tá, mano? Você tá bem? Prazer todo meu Evandro Jales está aqui conhecendo o meu amigo pela primeira vez. Já trabalhamos na mesma empresa por 10 anos e não sabíamos. É verdade. Bacana, bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Pra quem não sabe, Flávio Sena é locutor e trabalha hoje na Rádio Melodia. A gente recebeu recentemente aqui também o Orsino, o pastor Orsino, que é locutor da Rádio Betel. Grande abraço, Orsino. Um abraço. E a gente continua falando de rádio, porque afinal de contas, que meio de comunicação maravilhoso é esse, né? Nós somos derivados. É verdade, é verdade. Eu tenho que falar com a voz macia, porque Flávio Sena está aqui. Você servia pra ser um locutor de rádio, cara. Servia. O Jabulândia. Isso aqui é muito cara de rádio, né? É verdade. Assim, esse braço chamado braço de aço, né? E com o microfone você pensa logo em rádio, né? Rádio pra mim é vida. Rádio pra mim é tudo, né? Que rádio é tudo. Como é que você começou em rádio, mano? Assim, tu escutava muito rádio? Claro, né? Assim, eu penso que todos que trabalham no rádio, que fizeram sucesso no rádio, que tem uma história no rádio, eu penso que todos começaram assim, ouvindo e gostando, né? Saquei. Por exemplo, eu achava interessante daquela caixinha que antigamente rádio, quando se imaginava rádio era uma caixa. Hoje em dia não tem mais essa percepção de rádio ser uma caixa. Mas, por exemplo, saía aquela voz daquela caixa, eu falei, como é que o cara entrou ali dentro? E você ficava desde criança e tal. E aquilo me fascinou, né? O jeito do cara falar e tal. E antigamente era muito voz impostada. E isso chamava a atenção, e me chamou a minha atenção. E eu ouvia sempre, eu tentava imitar os caras e tal. Mas assim, nunca pensei em trabalhar. Eu gostava, mas não pensava. Aconteceu o rádio na minha vida, eu na igreja, né? Sempre fui cristão. Tô lá cantando com um grupo de louvor e tal. Você canta ainda? Agora não mais, porque a minha vida tá tão rádio que eu não tô mais cantando. Mas aí eu tava lá no grupo de louvor, cantando e tal. Daqui a pouco o grupo entrou num impasse. Qual o louvor que ia cantar? Não, canta aquele e tal. Naquele impasse, o microfone tava ligado em cima de uma mesa. Eu olhei o microfone, lembrei da rádio, lembrei dos locutores. Eu falei, vou falar igual. Enquanto eles estão brigando lá, vou falar. Peguei e tava ligado no sistema, né, de som da igreja. Então dava aquele eco. Legal. Aí eu comecei a falar igual o locutor. Aí a galera ficou procurando assim, achava que o rádio estava ligado. Não, era eu falando. Aí o coordenador falou assim, caramba, tua voz é legal, cara. Aí dá pra tu investir nisso aí. Eu vou te ajudar. Aí ele correu atrás dos cursos de locução pra mim. Aí ele viu, tinha um pequeno curso lá em Bangu. E, poxa, isso tem 23 anos atrás. Aí ele viu que tinha um pequeno curso lá em Bangu de locução, saiu até no jornal, não vou falar aqui o nome do jornal para, né? Enfim, aí eu fui lá e fiz o curso. Desse curso eu fui fazendo muitos outros, né? Fui fazendo outros e tal. Aí eu me identifiquei com a área, com a função e falei, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida, é isso que eu quero, é bacana e tal. E aí quando eu pisei a primeira vez no estúdio de rádio, cara, falei, meu irmão, encanto, isso, né? Ponto. É isso aqui. Legal, Flávio, né? Antes da gente continuar, porque a ideia é contar a sua história também, claro, junto com a sua percepção da importância da rádio. Então faz um favor para mim, pro Filipão. Olha pra tua câmera essa daqui. Essa aqui. Isso aí. E convoca a galera a se inscrever no nosso canal. Miló Podcast. Se inscrever, copiar o link, mandar pelo WhatsApp. Participar com os comentários. É isso aí. Mas você quer que é locução de rádio, falar calmo, tranquilo? Como é que você quer? Não, tipo rádio. Não, você tem o institucional. Pode ser o institucional. Então, pode ser. Eu acho que é bom. Pode ser. Alô, galera, pode se inscrever aí no Milô Podcast. Então você vai lá, compartilha, pega o link no Instagram, compartilha com toda a galera no Milô Podcast. Aguardamos você. Meu Deus! Mano, essa voz aí, mano. Caramba, rapaz.
Olha só, vamos reforçar aqui esse pedido. Isso aí. O nosso estilo de rádio é bem mais ou menos profissional, Mais né? gritaria, né? A gente do nada começa a gritar pra longe do microfone. Ei, tchau! Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Ao longo dos anos, o rádio mudou muito. Mudou, né? A galera ainda tá na cabeça que rádio é voz. Não é mais. É conteúdo. Esse negócio de voz já foi, de impostação. Isso é bobagem, isso já foi. É conteúdo. Que irado ouvir que isso. você tem que que legal, saber, cara. você tem que saber usar a sua voz, é verdade. Sim, lógico. Você faz um exercício, você vai no fono, você faz exercício de dicção. Isso é bom, uma voz boa, clara, nítida, com a dicção perfeita. Isso ajuda, mas não é o primordial. Porque o que adianta ter uma dicção boa, uma boa entonação E falar nada, né? E não ter conteúdo. É verdade. Entende? É um exemplo. Quando você pega um jornalista que tem conteúdo, de um jornalista que não tem conteúdo, porém aquele que não tem conteúdo, ele fica fica rebuscando, buscando, porque ele não tem. O camarada que tem, meu irmão, liga o microfone, ele vai acabou, porque o cara tem conteúdo. Então, rádio, hoje em dia, eu penso que sempre foi, mas enfim, mais agora, é conteúdo do que propriamente a voz. Irado. A voz ajuda, mas não é tudo. Que irado. Então, pra reforçar aqui o pedido... Isso aí. Agora eu vou falar bonito, hein? Agora, pra reforçar o pedido, Boa. você tem que se inscrever aí no Miló Podcast. Dá o seu like, o seu joinha. Vai lá no compartilhar, pois eu aprendi com o Filipão que algumas pessoas chamam de transbordo. Eu achando que era Bíblia, mas os na grandes verdade... players. já abandonei a vibe rádio, né? Mas enfim, você tem que se inscrever no nosso canal, ajuda a gente, porque a galera ajudando a gente alcança o nosso objetivo mais rápido, Exatamente. cresce com mais força, né, Filipão? Nós acreditamos que estamos levando conteúdo de qualidade. Conteúdo para você escutar, ouvir, ver, conhecer pessoas. E é assim que o podcast funciona. É a nova revista eletrônica. Eu escutei isso esses dias, ô Evandro. É a nova revista eletrônica. É real, é uma afirmação interessante, né? Não é? É verdade. Eu acho que sim, funciona pra gente. Então, vai lá, compartilha com seus amigos. Nesse botãozinho do transbordo, você consegue compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou também mandar diretamente via AirDrop. Agora tem isso daí também, Envia né? o jeito que você quiser. Vai, Printa e envia. Né? É isso. Copia o link, importante é você estar com a gente. Em breve, estamos estudando. O Evandro tá sabendo agora. Estamos estudando. Estamos estudando uma forma de você participar com afinco agora. É mesmo, né? É, a gente está visualizando aí um esquema com o WhatsApp. Que irado. E as pessoas vão poder participar, mandar perguntas em vídeo gravado e ao vivo. Então, Que irado. em breve, Miló Podcast vai inovar, hein? É verdade. Fica aí. Olha aí, mais um pedido. Se inscreva também no nosso canal de cortes. Nós temos um canal de corte chamado Cortes do Miló. Corte do Miló. Só procurar, vai ter cortes aqui do nosso papo com o Isso. Flávio Sena também. Beleza? Então depois que você acompanhar tudo, ou se você já veio do canal de corte, seja bem-vindo. Beleza? Tamo junto. Flávio, Diga. Tu curte fazer rádio, mano? Tu acha legal? Eu amo fazer É mesmo? rádio. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja rádio. Entende? Para mim, rádio é tudo. Por exemplo, eu acompanhei várias fases do rádio, né? Eu tenho uma frase que diz assim, eu que falo, né? Às vezes eu tenho saudade de um momento que eu não vivi. Por que eu estou dizendo? Com relação à história, você tem duas formas de viver a história. É aquela que você propriamente vive e aquela que você vive por meio das lentes de outra Sim. pessoa. Aham. Por exemplo, da época de Dom Pedro. Tu não esteve lá, então você fica à mercê das lentes de um historiador. Sim. No rádio é a mesma coisa. Eu peguei alguns pontos de transformação do rádio. Tem outros que eu não peguei. Por exemplo, qual foi que eu peguei? Quando eu comecei no rádio, era fita cassete. Era aquele disco de vinil. Sim, sim. Né? Aham. Comecei naquele período, cara. Era fita de cassete. Aí depois eu peguei a transformação pro MD. Depois do MD, aí depois já veio o CD. Depois veio o computador. Eu lembro quando eu fui trabalhar a primeira vez com o computador, que eu peguei no mouse. Eu falei, cara, parece um rato. Que eu dei um clique, a música tocava. Falei assim, inacreditável. Eu não preciso separar pilhas de CDs. Ah, tem a cartucheira também, passei pelo período da cartucheira. Então, por exemplo, eu fazia 4 horas, eu já empilhava. Assim, colocava 4 pilhas, para cada hora tinha aquela pilha de CDs.
Aí, eu falei, aqui, aí você ia trocando o CD entre uma música e outra, você ia trocando? Você tinha 4, 5 aparelhos aqui, isso né? Aí. Saquei. Aí você ia tirando e colocando aqui. Então era muito braçal, né? Então eu já colocava você era aqui um a povo, pilha. né? Você era o que o Filipão é hoje. Você fala, aumenta o volume, diminui, põe música, troca o CD. Entendeu? Então eu fazia isso. Então quando eu apertei o clique, a música entrou sem eu precisar separar CDs, eu falei assim, cara, que fascinante, irmão. E aí eu cheguei uma vez para trabalhar, já com o computador tudo instalado, não tinha nada, tudo limpo, era só clicar. Eu falei, cara, mas que coisa bacana, não tem mais papéis, não tem CDs, não tem jornal, porque na época tinha um jornal, né? A gente ia na tela, não tinha tela, tu tinha que pegar, abrir o jornal, ou então fazer o que muitos faziam, que eu também cheguei a fazer, que eu aprendi. Você chegava mais cedo, recortava as notícias do jornal, colava na folha, aquela folha de papel A4 e já ficava tudo bonitinho para não ficar aquela barulhada de jornal também no microfone. Tudo já deixava tudo separadinho, coladinho. Legal. Entendeu? Para não atrapalhar na hora do desenvolvimento. Porque tu tinha os CDs, mas tinha as vinhetas. Onde é que ficavam as vinhetas? No MD, que era uma espécie de um mini disquete, né? O disquete de computador, só que era menor. Então, de um lado, você colocava a pilha de disquetes, de vinhetas, e de um lado outra pilha só de CDs. Então você ficava aqui, ó. Tu imaginar que isso aí era novidade, mas que hoje já é velho também, já né? É velho. Então eu peguei essas transformações do rádio. Fora as outras que eu não peguei, as mais antigas que eu fiquei sabendo, que aí eu procurei estudar. Eu peguei modificações de TV. Né? Eu saía para fazer externa com fita, pô. Mini DV. Mini DV, exatamente. Mini DV. Mas era já pequena. Já né? era pequena. Antes da Mini DV era uma... Antigamente tinha o operador de câmera e o operador de VT, que ele levava o VT como em externa? Em externa? É mesmo, você não peguei não. Não pegou não. Por último eu tava saindo já com cardzão assim, ó. Era um card só, era bem tranquilo. Quando você fica sabendo dessas coisas que é do teu meio, que você não viveu, é o que eu digo. A saudade de um tempo que você não viveu, mas que você fica sabendo, né? E que você acompanhou as transações. Eu digo que hoje está muito fácil fazer rádio. Mas muito fácil. Hoje está fácil demais. Está muito fácil, cara. Se você tudo olhar o acesso, trás, né? O acesso, né? A disponibilidade das coisas, da informação. Da informação, de conhecer, de procurar entender como é que... Antigamente era mais difícil. Hoje está muito mais fácil para você fazer. Por exemplo, até para você entrar no segmento. Na minha época, tinha uma sinuca de bico, que era assim, para você entrar no rádio, você tinha que ter 6 meses de experiência. Mas para você ter 6 meses de experiência, você precisava entrar. Só que você tinha que ter a chamada DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Que é a mesma coisa, que é o mesmo processo. É o mesmo processo. Ou então, você se forma, não, né? Para eu entrar, eu tenho que ter DRT. Mas para eu ter DRT, eu preciso entrar. E aí, sinuca de bico. Entende? Eu falei, gente, como entrar nesse negócio? Aí você se vale do curso certo, que tem curso que te dá a habilitação para você requerer junto ao Ministério do Trabalho a tua DRT, e você tem curso que já libera de cara o DRT. Aí você tinha que estar antenado qual o curso que iria liberar, ou então você tinha a segunda opção, que é a mais difícil, a questão do quem indique, né? Se realmente o dono da empresa está a fim de contratar você, ele passa por cima de todas essas questões que são tudo burocráticas e contrata você com um contrato, depois do que eu vou descobrir, contrato de iniciante. Aí ele pode contratar. Depois que eu já tô lá, quebrei a cabeça para entrar, que eu fiquei descobrindo, que eu fui descobrir, eu fiquei sabendo desse processo de iniciante. Aí eu falei, caraca, bicho, eu quebrando cabeça e tem... porque o dono, quando ele não queria te contratar, ele alegava, não posso te contratar, até que você é legal, mas você não tem DRT. Eu vivi parecido isso lá na TV. Então, mas aí bastava ele fazer o contrato de iniciante. Pronto, ele contratava você. Eu lá na TV, lá na HIT, eu era estagiário. Sim. Só que a empresa para me contratar, eu tinha que ter DRT. E aí eu fiz o pedido de DRT, eu tinha que comprovar também 6 meses pelo menos de profissão. Eu vivi exatamente isso, mano. Só que para mim facilitou aqui, porque enquanto eu estagiário, eu apresentei programas. Então eu peguei o material para comprovar. Exato. Entendeu? Então no sindicato tem isso também. Eles dizem assim, bom, você não tem DRT, mas você tem que comprovar o trabalho feito. Será que é assim hoje ainda? Hoje em dia? Será, Filipão? Eu acho que sim, continua a mesma norma. Coisa, né? Mas agora o pessoal afunilou e colocou para qualificação... Eu esqueci o nome agora. Estudo, né? Uma faculdade ou um curso.
Eles afunilaram, né? Saquei. Até lá no sindicato também. Eu peguei o meu DRT, eu não tinha nenhum curso. Eu só tinha aprendizado, e foi quem indique. E eu passei pela transformação. E peguei o DRT quando eles fizeram uma lei que só poderia ser operador de câmera com o DRT. Aí eu peguei já a transformação, eles me deram. Saquei. Já no sindicato. Mas é uma questão também de sorte com preparo. Você tem que ter essa junção. Sucesso, para mim, eu entendo que é a junção da sorte com preparo. Não adianta você estar só preparado se você não tem sorte. Não adianta você ter só sorte se você não está preparado. Eu penso que na minha vida eu dei de cara com os dois, assim. Porque para entrar, eu fui indicado, eu estava trabalhando na rádio comunitária, aí eu cheguei e fui trabalhar de manhã, aí todo mundo só tocava rádio, música o dia inteiro, música o dia inteiro. Aí eu parei e pensei assim, eu falei, cara, não vou ficar tocando só música, não. A galera já toca música o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu falei, não, vou fazer diferente, eu vou começar do dia com as principais manchetes dos jornais. E ao longo do programa, eu vou distribuir essas notícias que eu li como destaque, eu vou distribuir do programa. Que irado. Sozinho, irmão. Que irado. Aí eu Caramba, já fez pauta. Mas na época era o jornal impresso, que o jornal impresso agora praticamente que... E também você consumia rádio, né, mano? Consumia rádio. Isso é importante. Mas eu comprava o jornal do meu bolso, irmão. Eu comprava do meu bolso o jornal. Fé. A ideia foi minha. Eu não falei nada pra rádio, a ideia foi minha. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei e comprava todo dia 3 jornais. Passava na banca de jornal, comprava, fazia isso. Aí eu comecei a cortar para adiantar o processo, cortava as notícias, lia as manchetes e ao longo do programa eu ia lendo aquilo. Eu fiz isso durante aí uns 5, 6 meses. Depois de 6 meses, embora fosse uma rádio comunitária, mas era organizada, tinha uma secretária e tal. Aí daqui a pouco a secretária falou assim, ô Flávio, tem um homem que diz que é dono de uma rádio, tá te ligando aí. Eu falei, beleza, vou atender. Quando eu fui atender, era o diretor da rádio Grande Rio AM. Caraca. O Manuel Ferreira, né, o bispo das Assembleias de Deus de Madureira, comprou a Grande Rio, que ficava em Itaguaí, e deixou na administração de um pastor, José Pedro Teixeira, que ele ia ser ali o diretor da rádio. Ele estava na cabeça de montar a equipe para trabalhar na rádio Grande Rio AM. Ele saía do Recreio e ia para Santa Cruz, na Zona Oeste, me ouvindo, pegando as notícias comigo. Pra chegar em Itaguaí, dar as mesmas notícias. Isso. Aí sensacional. Ele, vou contratar esse cara. Sensacional. Quando? Porque aí eu não preciso ouvir ele já fala direto na minha rádio, né? Entende? Quando o Manuel Ferreira deixou para ele administrar que ele precisava montar a equipe, eu fui a primeira pessoa que ele ligou. Deus fazer uma parada também, né? Como é que pode, né, mano? Foi assim que eu fui. Beleza. E assim que eu entrei. Que irado. Aí fala... Hoje você tá na Rádio Melodia. Sim. Rádio Melodia é a maior rádio gospel do Brasil? É a rádio gospel mais ouvida da América Latina. Sério, mano? Que irado. Você pode pegar qualquer Ibope que tem... Você tem números? Bom, agora atualmente está em 387 mil ouvintes por minuto. Ela chegou a 388 mil ouvintes por minuto. Você tem três digamos, instituições que fazem essas medições de Ibope. Você pode ver as 3. É a rádio gospel mais ouvida da América Latina. Você tem liberdade total lá na rádio? Cara, toda liberdade. Olha só. Porque a minha pergunta é interesseira, tá, mano? Sim. Olha só. Você tem que falar assim lá na rádio assim. E aí, galera, bom dia. Queria dar um recado que eu participei lá do Miló Podcast. Olha só. Ele já mudou o teu, tá vendo? Toda liberdade. O chefe dele vai chegar assim, o Flávio, jabá não. Jabá não. Jabá. Mas olha só, toda liberdade tem responsabilidade. É lógico. Toda liberdade que não tem responsabilidade é libertinagem. Isso você não pode falar que é liberdade. Não, eu perguntei se tem total liberdade pela brincadeira que eu ia fazer, de tu falar lá. Pode, não tem problema nenhum. Deus falar, olha, galera, participei, o Seninha participou do Miló Podcast. Miló. Eu já ia te jogar jogar a galera pro podcast. Então, galera, vai lá, curte. Isso não tem problema, pô. Então, beleza. Demorou, duvida. Eu faço, irmão. Faço. Não tem problema não. Vou fazer, vou gravar e vou te mandar. Demorou. Então, aí você tava nessa rádio. Sim. Aí, quantas rádios que você já trabalhou? Até a Rádio Relógio, por exemplo. Até a Relógio? Bom, até a Melodia foram 14 rádios. Caramba, mano. Foram 14 rádios, né? Trabalhei tanto rádio secular, né? Como rádio evangélica. Já trabalhei também rádio católica, né? Do sistema Canção Nova. Eu trabalhei na Rádio Grande Rio. Não, na verdade, na Haroldo de Andrade.
O Haroldão, todo mundo lembra, Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade trabalhou aí por quase 50 anos na Rádio Globo. Ele saiu da Rádio Globo e aí ele botou na cabeça de montar a própria rádio, a Rádio Haroldo de Andrade. E eu fui trabalhar na rádio dele. E depois que o Haroldão morreu e tal, aí a família decidiu não prosseguir com a rádio, aí eles venderam a concessão para o sistema Canção Nova, né, que é um sistema católico. Eram 34 funcionários. Dos 34, só ficaram 4. E eu você fiquei foi um dos 4 que fiquei, né? E fiquei por mais 1 ano e meio, depois saí, fui trabalhar na Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, que lá eram 3 rádios, agora só tem 2, né? Porque era a Band News, a MPB FM sim, MPB. E a Rádio Bandeirantes AM. Eu fui trabalhar no AM. Que irado, mano. Agora, se começar a contar assim, cara... 14, agora eu tô na Melodia 15, né? Que irado. Melodia, cara, Melodia é uma rádio muito grande. Muito grande. E tá na influência da vida dos cristãos sempre, né? Debate Melodia, os louvores que vão pra lá. Eu cresci ouvindo aqueles caras. Você tem ideia, quando eu cheguei pra trabalhar na Melodia, eu falei, meu irmão, eu cresci ouvindo esses caras, que irado, mano. Você tem noção? Que irado, mano. Eu falei, meu irmão... E aí você troca ideia com os caras que você ouvia, né? Por exemplo, o Gustavo, quando mandou áudio, eu falei, irmão, Gustavo me mandando áudio, brother. Eu vi o cara, o criancinha, ouvindo o Gustavo em casa, delirando com o que ele fazia no ar. Porque o Gustavo, quando era muito mais novo, era muito mais criativo. O Gustavo hoje não, é o que eu sempre falo, pô, o Gustavo tá mais... Eu falei, não, gente, o Gustavo, ele tá mais cadenciado pelo que ele passou. Poxa, o cara passou por um trauma, né? O cara tomou um tiro no olho, perdeu um olho, tomou um tiro no abdômen, tem dificuldade. A metade do rosto dele é platina. Ele fala que tem uma dificuldade enorme para falar, faz força para falar. Ele fala que dói para falar. Então não tem como você ser a mesma coisa. Mas assim, quando eu era criancinha, o Gustavo muito mais novo, o Gustavo voando na comunicação, criativo e tal. E aí, pô, quando eu cheguei na Melodia, eu trouxe a memória, né? Como um filme, né? Eu falei, poxa, eu vivi, mano. Cresci, ouvindo esse cara, hoje somos colegas de trabalho, cara. Tem noção? Isso é surreal, né? Surreal, eu vivi isso de outra forma, né? Que foi entrevistando alguns jogadores, que eu era muito fã. Pô, cara, fui entrevistar o Bebeto, eu falei, mano, eu comecei a sonhar em trabalhar com futebol por conta desse cara. E o cara tá aqui na minha frente entrevistando ele, mano. Isso é bizarro. Que loucura, é bizarro, né? Loucura. Pois é, por exemplo, que morreu recentemente, faz uma falta danada pra gente, o pastor César de Andrade. Pô, o pastor César de Andrade tinha 54 anos só de rádio. E aí, como eu disse, cresci ouvindo Oliveira Júnior, Eliel do Carmo, Gustavo de Moraes, o pastor César de Andrade. E aí, o pastor César de Andrade, colocaram ele para fazer o horário que eu estou fazendo hoje, né? De 5 às 8 da manhã. Como eu fazia de meia-noite às 5 da manhã, ele que me chegava para render. Só que ele chegava às 4 da manhã. Chegava, sentava assim do meu lado, para a gente ficar batendo papo e tal. E eu ficava assim, meu irmão, cresci ouvindo esse cara. Jamais poderia imaginar que um dia eu poderia conhecê-lo pessoalmente. Eu não só o conheço pessoalmente, como sou colega de trabalho do cara. Aí, às vezes, ele me ligava durante o dia para bater um papo. Eu falei, caramba, o cara tá ligando para conversar, irmão. Então, isso é muito surreal, sabe? Eu falei, cara, que loucura. Loucura total. Mas, falando um pouquinho de rádio, depois a gente volta a falar um pouquinho aí da Rádio Melodia, da Rádio Relógio e tal. Eu tô falando da Rádio Relógio porque foi onde eu conheci o Flávio Sena, né? E dividi estúdio com ele algumas vezes, né? E lá eu fiquei 10 anos. Tá? Bom tempo, né? 10 anos eu trabalhei lá. Mas, tu enxerga ainda a rádio Vou mudar a pergunta. Sendo a mesma pergunta, só vou mudar as palavras. Como que você enxerga o cenário hoje radiofônico no Brasil? Porque hoje você tem uma briga pela audiência muito maior do que alguns anos atrás, né? Você tem internet que ganhou uma força gigante. Então, assim, você ainda enxerga uma importância grande? Com certeza. Embora o rádio ele seja considerado o primo pobre da comunicação. Ele é considerado no meio assim, o primo pobre da comunicação. Eu posso falar como profissional? Sim. Eu acho que é. Enfim, é o que todos dizem. Como profissional. Como profissional. Tipo assim, de todos os lugares que eu tinha pra trabalhar, a rádio era o que me pagaria menos, por exemplo. Pois é. Mas ao mesmo tempo... Ele já tá me olhando com raiva já. Não, eu tô falando como jornalista, não sei a realidade de locutor. Não, cara. Mas como jornalista, era bem... eu não sei se é ainda. Mas você oscila de rádio pra rádio. Entende? Tu tem rádio que paga aqui. Isso, E tu tem rádio que paga aqui e tem rádio que nem paga.
Então, entendeu? Aqui e tem rádio que nem paga. Então isso oscila muito. É diferentemente da TV, que a TV você tem um gasto muito grande. Para fazer o gasto do rádio, na prática, é infinitamente menor do que a da TV. Mas, assim, eu penso que o benefício do rádio é que o rádio ele tem uma forma de ser um camaleão. O rádio ele se adapta. O rádio, desde quando ele foi criado até aqui, sempre teve com aquele fantasma, né? O rádio vai acabar. Cara, o rádio ele não acaba, ele se adapta. Ele se adapta, né? Então, desde quando o padre Landel de Moura inventou fazer o rádio, dizem que foi outros caras aí que inventaram o rádio. Eu acredito que foi o padre Landel de Moura, porque quando você vai na história, ele tentou criar e ele foi boicotado pela própria igreja, né? Ele foi boicotado pela própria igreja. Mas, enfim, desde lá até aqui, o rádio ele foi sofrendo as suas mutações necessárias. O rádio ele se adapta, o rádio ele não acaba. O rádio vem convivendo com o discurso de que vai acabar há muito tempo tá vendo e isso nunca aqui, acaba. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é coisa do rádio, cara. Com certeza, com certeza. Isso aqui não é da TV. Isso aqui é o rádio entrando na TV e na internet. É isso aí. Entende? É isso aí. A TV ela não tem a capacidade de entrar no rádio, mas o rádio tem a capacidade de entrar na TV. Com certeza, Verdade. com toda certeza. A internet ela não entra no rádio, mas o rádio tem a capacidade de entrar na internet. Então o rádio ele se adapta. E eu penso assim que o rádio principalmente para quem está começando, camarada, presta atenção. Você que está me acompanhando aí pela internet, seleciona os melhores. De onde é que vieram os melhores? Do rádio. Sério, apresentador, atrizes e atores, todos vieram no rádio. E acho que rádio tem um imediatismo, um senso de improviso, de não deixar vazio no ar muito grande, ele te deixa mais dinâmico, cadenciado. Por exemplo, pega um jornalista que acabou de sair da faculdade, que nunca fez rádio, a vida toda dele foi só TV. Bota ele para apresentar fazer uma reportagem, apresentar um jornal. Pega um camarada que veio do rádio, fez faculdade, vai pra rua, a postura é diferente, cara. Você vê, quando você vê um repórter diz assim, ó, esse cara fez rádio. Quem entende de rádio, ó, esse camarada aí é repórter hoje, de rua, ou de estúdio, ou de bancada, mas o cara veio do rádio. Você tem uma pegada diferente, um time diferente, entende? Você tem dinâmica. Então o rádio ele te ajuda demais. Então, você que tá saindo da faculdade agora, meu irmão, você quer criar um estilo, cadência, vai pro rádio. Faça qualquer rádio que seja, só para você pegar o time da coisa. O lance de você gravar é muito legal, né? Porque aqui, por exemplo, eu não tomo cuidado. Aqui eu quase não viro chave. Lá na TV, na HIT, eu virava chave. Para ser o apresentador Evandro Jales. Sim. Então, quando começava o programa, eu falava: olá, um abraço para todos, eu sou Evandro Jales, estou no ar com mais uma edição do CJC Esporte, que era o programa que eu apresentava. Aqui comigo, Flávio Sena, Felipe Pedras. Hoje vamos falar de Libertadores, Campeonato Carioca, vamos falar da Supercopa e de vários outros assuntos aqui na bancada. Vamos começar, por exemplo, com a vitória do Botafogo ontem, que venceu o Resende por 2-1. Eu virava a chavinha. Sim. Aqui eu quase não viro chave. Aqui eu sou eu e acabou. E é proposital até, assim. E eu até curto isso aqui. Sim. Mas lá na HIT, o lance de eu não ter TP, o lance de ser ao vivo, me deu um pouquinho. Eu não tô falando que me deu o que a rádio me daria, mas me deu um pouquinho disso que você tá falando. Sabe? Eu vou te falar mais. Outra coisa mais. Quando você vem de uma rádio que não tem estrutura nenhuma, em que você tem que ser a própria estrutura, em que você tem que, meu irmão, jogar nas 11. Quando você sai dali e vai para uma rádio que tem um mínimo de estrutura, você arrebenta. Arrebenta, com certeza. Arrebenta. Que irado. Sério? É igual TV também, né? Sério? É por isso que a molecada lá da HIT, que tipo, tinha uma estrutura menor, uma estrutura boa na HIT. Sim. Né, Filipão? Boa, muito boa. Boa. Mas uma estrutura menor comparada à Rede Globo, por exemplo. Aí vai pra uma Rede Globo, chega lá, voa. Arrebenta. E quem tá lá, que já cresceu naquela estrutura, quando sai dali, quando tira qualquer coisa, por exemplo, tira uma luz daqui, não consigo porque não tem uma luz. É verdade. Por exemplo, jornalista que veio do rádio, tu tira o TP dele, o cara vai de boa. Agora tem jornalista por aí, se tu tirar o TP, meu irmão, é um desespero. É a morte. É a morte do cara.
Né? E tem jornalistas globais que já passaram por isso. Que o TP lá, pum, pifou, tu viu que o cara ficou sem saber o que fazer. Por quê? Não veio do rádio, irmão. O rádio dá isso aí, esse improviso, essa dinâmica, tal, deu pau, já faz outra coisa. Existem os fora da curva. Sim. Como, por exemplo, o Thiago Life é fora da curva. É fora da ele curva. Não veio de rádio. E ele não usa TP pra nada, mano. Mas nem todo mundo é fora da curva, né, cara? Verdade. É 1 em 1 milhão, né, mano? Eu tô falando aqui pra massa. Entendeu? Ele é o Neymar do futebol, você não precisa treinar. Não, por exemplo, tem as suas exceções também. Eu conheço uma amiga, Flávio Amorim, meu xará, Flávio Amorim, nunca fez rádio na vida. Ele tá lutando pra fazer rádio, pra entrar no rádio, indiquei o curso que ele tem que fazer, já fez, já concluiu e tal. O cara nunca fez rádio. Mas aí eu pedi pra ele fazer algumas gravações ele manda. Eu falei, meu irmão, cara, tu tá pronto, irmão. Que irado. A tua entonação tá perfeita, o ritmo. Cara, tá perfeito. E o cara nunca fez, irmão. Então o cara é autodidata. Entra aquela questão também do dom e talento, né? A diferença do dom e talento. É a famosa briga que tem entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. Até onde quem é dom ali, quem é talento. Meu irmão, pra mim, o Messi é dom. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é talento. Porque o talento é um aprendizado, é algo aprendido. O dom não, ele é inato. Você não precisa aprender, já vem com você. O Cristiano Ronaldo, não, ele aprendeu a ser jogador de futebol, entende? Ele decidiu ser jogador de futebol. Então ali é talento, que é disciplina, regra e tal. Eu fui ver o histórico, a biografia do cara, a preparação do Cristiano Ronaldo é algo maluco. Antes de ir pro jogo, ele entra pra uma sauna. Máquina. Ele é uma máquina. Ele fica na sauna para se preparar. Não, o que eu achei engraçado, a disciplina do cara. É demais. Antes de cada partida, ele fica na sauna lá umas 2, 3 horas, fica lá na sauna se preparando. Quando acaba a partida, ele vai pra sauna de novo, se preparar. Eu falei, meu irmão, qual o jogador que faz isso, cara? O cara é altamente disciplinado. Então, o cara, ele se preparou para ser jogador, sabe? Então, eu acho que ele é talento. Diferentemente do Messi, que é dom, entende? E tu curte fazer conteúdo cristão, mano? Porque assim, eu trabalho com conteúdo. Além do que eu faço no Miló, eu presto serviço para uma outra empresa em que eu trabalho com geração de conteúdo, com criação de conteúdo. Antes eu trabalhava com esporte, com futebol. E o meu sentimento, Filipão, é assim, mano, é muito legal fazer o que eu faço, porque eu levo um entretenimento para quem tá me assistindo. Né? Então a pessoa dá uma olhada, dá uma relaxada. Pô, a vida é muito dura, muito trabalho, muitos problemas. Então o momento que a pessoa me assiste é tipo assim, cara, eu tenho que dar o meu melhor, porque é o momento que a pessoa vai dar uma... Sabe? Sim. Aqui a gente fala de Cristo, a gente fala de reino. Momento do relaxar, né? Apesar dessa nossa pegada... a nossa ideia é evidenciar Cristo, sacou? Sim, é a essência, é a nossa essência. É verdade. Por isso que a gente se intitula podcast cristão. Porque nós somos, é a mensagem que a gente quer passar. Então aqui, mano, além de a pessoa que estiver me assistindo tirou 1 hora, 1h30 pra assistir a gente. Então, mano, eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que tirar o melhor do convidado. Além disso cara, eu tô falando de Cristo pra quem tá me ouvindo. Isso é tá ligado? É propósito. Engloba o meu propósito, não é só um trabalho. É tipo, mano, meu propósito é o propósito do Filipão de ir e levar o evangelho a toda criatura. Pra você, tu enxerga essa diferença? Assim, cara, pra você é diferente estar trabalhando numa rádio cristã? É claro, isso é... Claro que é, né? Quando você tem a sensibilidade espiritual, a sensibilidade cristã, a sensibilidade de Cristo, claro que faz total diferença. O grande risco de você sair do meio que você tá para trabalhar num segmento que não é o seu, espiritualmente falando que eu estou falando, é você não se deixar ser influenciado, né? Isso aí. Porque você pode se deixar influenciar. Por exemplo, eu sou cristão, eu já trabalhei tudo com rádio. Né? Um segmento que eu ainda não fiz na minha vida profissional, se tiver oportunidade, vou fazer, é a rádio rock. Nunca fiz rádio rock. Mas, por exemplo, se eu não vigiar na minha área espiritual, aquilo ali pode entrar na minha vida. Entende? Sim. Mas é minha profissão. Já fiz rádio pagode, rádio adulta, rádio católica, rádio evangélica. Como assim rádio adulta? A rádio adulta é... Eu já imaginei. Você tá ligado que eu já imaginei, né? Todo mundo tipo imagina. Assim, rádio adulta, eu falei, como assim, mano? Não, sabe o que é rádio adulta? Eu vou te dar um exemplo. Já imaginou, né? Mas deixa, a gente tá na internet, não pode falar, né? Pode. Né? Rádio de sexo. Não. Mas assim, o que é rádio adulta? É a idade
Por exemplo, dos 40 para cima, rádio adulta. Por exemplo, o público-alvo é a galera mais... Música internacional, música lenta. Então a gente chama de rádio adulto. É tipo... JB. É um público de rádio adulta. A MPB acabou, né? A MPB acabou. Mas a MPB fazia isso também, né? A MPB era o mesmo estilo, que é a mesma coisa da Paradiso, entendeu? Aí é a rádio adulta. Rádio jovem. O que você tá rindo? Não tô rindo, tipo, rádio adulta, eu tô pensando no negócio dele. Isso é porque tá sozinho. A Monique tá viajando, ele só tá pensando em coisa maluca. Tá doido ele. Já imaginei o Flávio Sena falando. E aí, rapaziada? Estamos agora à noite. Tô tentando... Eu vou ser sincero, quando eu fiquei sabendo dessas diferenciações, das classificações da rádio, eu também imaginei isso. Por exemplo, rádio jovem, o que tu imagina? Rádio Mix. Isso aí. Rádio Mix, né? Transamérica. Esse é o público. Então, o público... Tem gente que fala assim, o público adulto. Eu acho que fica melhor, né? Pois é, público adulto. Então, você tem ali a JB e tal. Então eu já fiz essas rádios. Agora, o que eu não fiz ainda foi rádio rock, né? Mas aí, como eu estou dizendo, se você não vigiar, né? Tem rádio, tem música rock, né? Pesado, metalheiro, sabe que é coisa... Se você não se deixar, se você não vigiar, você se deixa levar por aquilo ali. Imagina. A questão é você não se envolver, né? Mas o feedback do público é diferente também, ou é mesmo? Com certeza. A pegada é outra, o pensamento é outro... vai de rádio para... E vou te falar, essa questão do ouvinte muda até rádio do mesmo segmento. Por exemplo, estou na Melodia, rádio gospel. Mas não é a mesma coisa do ouvinte que eu fazia da Rádio Relógio, que também é evangélica, que já tem um público mais, terceira idade. Não é o mesmo público, embora seja o mesmo segmento. Né? Então, mesmo do mesmo segmento, isso muda. O ouvinte muda, né? Porque o ouvinte é igual casa, né, cara? Cada casa tem o seu costume. É verdade. E é engraçado, cara, na moral, tem uma amiga minha da minha igreja, Priscila Vilela. Ela postou um Reels dele, repostou, eu falei, qual foi, Priscila? Tu conhece esse rapaz aí? Ela, claro que eu conheço, escuto ele sempre na minha vida de costura, só que acho que na época você trabalhava de madrugada. Né? Na minha vida de costura, eu costuro de madrugada, eu costuro ouvindo o Flávio Sena, eu falei, ele é brother meu, irmãozão meu. Tá vendo? Que irado, mano. Pois é, e é muito bom, cara, assim, eu criei vários slogans na rádio, né? Fecha comigo que eu fecho contigo. Tem gente que diz que eu tô imitando de alguns cantores sertanejos, que agora começaram um montão de cantor falar essa frase. É isso aí. Aí teve um amigo meu, Vinícius Lessa. Alô, Vinícius Lessa, que voa de parapente. Vinícius Lessa eu conheço. Locutor também, hein? Ele não é o radical? Ele não é o que pula? Não, ele que voa de parapente. Já voei com ele e tal. Ele também é locutor, trabalhou na Beat, na Beat 98 também. Aí o Lessa passou um zap pra mim, tinha saído da Melodia, tinha acabado de sair, de fechar o horário, tava indo embora. Aí ele me passa um zap e fala aí, ô Seninha, deixa eu te falar uma coisa, Seninha. Tu tá pegando essa frase dos cantores sertanejos, tu tá ouvindo o que eu tô... Eu falei, cara, eu tô ouvindo ninguém, irmão, a frase é minha. Não, os cantores sertanejos estão começando a falar essa frase, fecha comigo que eu fecho contigo. Eu falei, não, cara, como é que surgiu a frase? Eu tava de madrugada, falando de forma espontânea, abrindo mais uma hora, era a primeira hora, era a segunda hora que eu tava abrindo e tal, e eu falando e tal, eu falei, bom, você tá aí de madrugada, tá trabalhando, tá na rua, tá na estrada, quem sabe tá no presídio, tá no hospital e tal, faz o seguinte, ó, você não tá sozinho não, a Melodia tá com você, fecha comigo, hein, só falei isso, fecha comigo. Aí um ouvinte entrou em contato, mandou o zap e diz assim, Sena, você disse eu fecho comigo? Eu fecho contigo. Aí eu falei, pô, bacana, gostei, fecha comigo que eu fecho contigo. Os próprios ouvintes começaram a falar. Legal. Eles começaram a falar, não foi eu só falei, eu fecho contigo. Aí ele falou, fecha comigo. E o outro ouvinte mandou, Sena, fecha comigo que eu fecho contigo. Ele já botou a frase em toda. E aí os próprios ouvintes começaram a falar, eu falei, meu irmão, eu vou pegar essa bagaça. Porque eles mesmos criaram. Mas isso que é o legal, quando surge de forma natural. Natural. E foram eles que começaram a falar entre si. E toda vez, e até hoje, cara, quando o ouvinte acaba de... Ele manda o áudio dele, ele fala. Quando chega no final, Sena, fecha comigo que eu fecho contigo. E ficou a frase, né? Que legal. Tem outra frase que eu sempre falo no ar também, assim. Eu digo o seguinte, quando eu tô no ar, eu não tô no ar... Quando eu ligo o microfone, não é para falar no ar de uma rádio ou apresentar um programa de rádio, mas eu ligo o microfone para entrar na vida das pessoas. É isso. Eu sempre falo isso no ar. Olha, ó, tô com o microfone ligado aqui, mas não é para entrar no ar de uma rádio ou apresentar um programa de rádio, não, mas é para entrar na tua vida. Entendeu? Porque eu penso que eu faço parte da vida de muita gente. Eu ajudo muita gente a tomar decisões ali. Às vezes o cara tá em dúvida, sem saber o que fazer e tal, tá desanimado. Meu irmão, uma palavra que tu manda ali, cara, meu irmão... As palavras que você fala... Palavras bíblicas, né, e tal, ou de motivação, tudo de improviso na hora, ou tu
Pensou antes, deu uma olhada antes? Tem vezes que eu penso antes, tem vezes que é espontâneo, tem vezes que eu separo, tem vezes que eu não separo. Às vezes eu estou conversando com a jornalista, que tem no horário que eu apresento lá o Manhã Melodia, de 5 às 8 da manhã, tem a jornalista Marília Sarlo. Às vezes a gente está conversando ali, no meio da conversa, eu tenho um insight, eu falei, opa, vou falar disso no ar. Aí dali eu tiro uma frase e mando, né? Por exemplo, outra coisa, fazer com excelência. Eu digo, ó, tudo que você for fazer, faça com excelência. Aí uma vez eu falei sobre a questão de você fazer tudo com excelência, dar o máximo de si. Tinha saindo de 3 Rios, tinha um taxista saindo de 3 Rios desanimado, pensando parar até de ser taxista e tal. Pô, quando ele me escuta eu falando no ar, fazer tudo com excelência, se entrega, que a sua vida seja uma excelência. Meu irmão, o cara, falei, meu irmão, vou desistir não, vou voltar e tal. Ele mandou o áudio pra mim. Mano, que irado essa a força que tem a comunicação, né? Muito forte. Por exemplo, eu tenho muitos exemplos. Um exemplo que eu tenho, não estava na Melodia não, estava em outra rádio. Eu estava falando no ar, eu lembrei de uma ouvinte. Pô, não sei nem por que eu lembrei dela, eu decidi mandar um abraço. Pô, mandei. Depois a secretária foi lá e disse que, depois que eu mandei o abraço, ela ligou retornando, ela disse que ela ia se jogar do apartamento dela, irmão. Meu Deus. Ela tava na janela para se jogar, cara. E aí tu mandou um abraço pra ela? Porra, irmão, ela disse que aquilo revigorou ela, emocionante, sabe? Emocionante. Porra, aquilo revigorou ela e ela decidiu não se suicidar. E muitos outros exemplos, entendeu? Muitos outros exemplos. Cara, acho que isso é o lindo da comunicação. É uma coisa que eu falo lá desde a TV, desde a HIT. Todo funcionário, todo ser humano que se entrega para fazer alguma coisa, ele quer fazer por um resultado. E aí quando você recebe um feedback daquele resultado, você fica feliz porque você conseguiu colocar na prática o que você se propôs a fazer. Só que quando você está numa função, sei lá, de faxineiro, de diarista, de médico, de pedreiro, de advogado, você geralmente vai receber um parabéns do teu cliente, do teu chefe direto. A gente da comunicação, essa relação ela vai além do trabalho e como você falou, a gente entra na vida da galera. Vida da então, pessoa. Quando a gente recebe um feedback, a gente não recebe só um feedback de tipo, bom trabalho. Nosso feedback é tipo, mano, tu me ajudou meu dia. Mudou minha vida. Cara, e aí esse feedback não vem de uma pessoa, né, mano? Então assim, cara, a gente aqui não tem noção, Miló. Sei lá, nossos vídeos estão estourando e crescendo a cada dia. Sabe, a gente tá falando pra milhares de pessoas já. Somando tudo, sabe? Já, Filipão. É verdade. Então assim, cara... Sinistro. Outro dia uma amiga minha me mandou mensagem falando, irmão, eu vejo todos os programas. Uma amiga minha de infância que eu já não falo há um tempão. Eu falo, cara, bizarro. A questão é a seguinte, por que você faz o que faz? É isso aí. Você faz o que faz porque tem que ter um propósito, tem que ter um sentido da vida, cara. Não é pelo meu salário. Uma vez a jornalista que trabalha comigo, a Marília Sarlo, ela foi no banco. Aí quando ela chegou no banco, o cara viu a identidade dela. E ela tava com a máscara da Melodia, né? Aí o cara falou assim, Marília Sarlo, poxa, cara, eu venho todo dia pro banco ouvindo você e o Seninha. Pô, manda um abraço pra ele e tal. Aí a Marília manda usar pra mim, Senna, o cara ficou muito feliz e tal. Aí eu falei assim pra Marília, Marília, bota a coisa na tua cabeça. Isso aí é um salário imprecificável que a rádio não consegue pagar, gente. É isso. Eu não trabalho só pelo salário. Eu trabalho pela importância e pelo significado que eu posso fazer na vida das pessoas. Que lindo, que lindo. O meu objetivo, o meu propósito não é salário. Se o meu propósito for salário, eu não vou fazer com excelência, eu não vou viver aquilo. Eu tenho que viver aquilo ali, eu tenho que ser o diferencial na vida das pessoas. Aquilo não é só um microfone, aquilo é um portal que eu posso entrar. Eu falei pra ela, isso é um portal que eu falo, a Marília, quando eu digo que aquela frase não é verdade. Eu tô entrando na vida do cara, irmão. Entende? Então não é fazer pelo salário, tu tá fazendo por que tu tá fazendo isso aqui? Qual é o sentido disso aqui? Qual é o sentido desse podcast? É só juntar os amigos para ficar batendo papo na frente do microfone? Não, cara. É para utilizar isso aqui para fazer o diferencial quem tá vendo agora. Você tá na internet aí, tu vai pegar dessa conversa toda aqui. Claro que tu não vai gravar tudo que tá aqui, mas eu penso que uma frase aqui tu vai levar pra tua vida. É isso. Ser o diferencial do que você faz. Entende? É isso. Pô,
não faz sentido para mim chegar todos os dias de manhã na frente do microfone para ficar desanunciando música e trazer notícia. Não, cara. Eu tenho que ir para marcar na vida do cidadão. Cena, tal dia eu tava ouvindo você, tu disse aquela frase, irmão, ali foi o ponto de mudança na minha vida. Acabou, irmão. Já cumpri meu objetivo, sabe? Então penso que o rádio é isso. Como eu sempre falo, eu ligo para entrar na vida do cara, para fazer diferença na vida dele. Não é pelo salário. Que irado, então, mano. quando você pensa assim, você não precisa de fiscal no teu pé, você não precisa de diretor, de coordenador te cobrando, porque você vai se doar tanto, irmão. Você vai se doar tanto que você vai ser o seu próprio fiscal, o seu próprio coordenador, seu próprio diretor. Você vai se cobrar e você vai fazer com excelência. Entende? Quando você faz tudo com excelência, você dá o máximo de si. E ninguém precisa ficar chamando atenção. E quando você faz tudo com excelência, a tua mente ela começa a abrir e você começa a ter ideias. Quando você começa a ter ideias, você começa a ser criativo. Entende? Aí onde é que entra o salário? Cara, o salário é a última coisa que tu pensa. Eu não trabalho pelo salário. Porque se eu fosse trabalhar pelo salário, eu já tinha saído do rádio. Eu disse que o rádio é o primo pobre da comunicação. Eu trabalhei em rádios que pagava aqui. Eu trabalhei em rádios que pagava aqui. Mas eu trabalhei em rádios que não pagava nada, cara. E aí? Se fosse pelo salário, eu não tava. E você vê nitidamente o camarada que se doa de um cara que tá na rádio só pelo salário. Você vê na hora. O cara que tá no rádio só pelo salário, olha pro trabalho, pra comunicação dele. O cara que trabalha por amor, meu irmão, o cara que se doa, dá o sangue, vê a comunicação dele. Você sente, o ouvinte sente isso, cara. Entende? Entendo, total. Coisa linda. Cara, coisa linda. Ô, Senna, a minha impressão é errada quando eu digo que a rádio ela é o meio de comunicação que mais tem proximidade entre o público entre o emissor e o receptor? Não tenha dúvida ainda. Não continua, é? Eu tenho essa impressão, porque TV... ainda existe uma distância. Apesar da internet ter diminuído. É muito frio. Isso, a rádio é uma relação muito íntima, né, cara? Próxima demais. Próxima, exato. Próxima demais. É muito próxima. A internet não. A internet, eu posso dizer que ela abre leque de opções. Mas não passa disso. Ela só abre leque de opções. Mas a aproximação, o rádio é incontestável, cara. O rádio é incontestável. Galera se sente íntima, né? Amigo, né? Se sente da família, né? Pois é. Se sente parente teu, amigo teu. É como por isso que eu falo, eu entro na vida da pessoa. Então, o camarada que, por exemplo, está diante desse microfone, ele tem a capacidade de entrar na vida de qualquer pessoa e fazer parte da vida dela. E, por exemplo, tem ouvinte lá que fala coisas para mim que não fala para o próprio parente, mas fala para mim. Porque sente a confiança em você. Fala tudo. É claro que não dá para você colocar aquele áudio todo no ar, né? Você escuta e tal, às vezes responde. A divulgação do teu WhatsApp, então, é pra galera mandar mensagem para você botar no ar, né? Saquei. Não, o zap da rádio. Da rádio. Não, meu, que se der o meu pessoal aí, já viu. Mas assim, da rádio. Nem todo mundo dá para responder, né? Tem gente que fala assim, poxa, Senna, eu mando... Vai lá no meu direct, no Instagram. Pô, Senna, eu mando mensagem, você não vê minha mensagem, você não responde, você não bota no ar. Gente, não tem como. Uma vez eu fiz um stories, botei no meu Instagram, falei, galera, vou mostrar para vocês agora por que eu não consigo, nós comunicadores não conseguimos colocar todos os áudios no ar. Aí peguei, virei e mostrei. Dentro do horário que eu faço no sábado também, apresento no sábado de 3 às 6, o Tribo Melodia. Eu falei, vou mostrar para vocês, cara, a infinidade de áudios. Eu falei, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, só da primeira hora, olha o tanto. Como é que eu vou colocar todos esses áudios no ar? Não dá. Entende? Então você seleciona um ou outro. Cara, é gente de tudo quanto é estado mandando mensagens. A Rádio Melodia é nacional? É nacional ela? Não, ela teve um período que ela era rede. Ela estava em todo o Brasil. Mas hoje ela é só Rio de Janeiro. Mas por conta da internet, né? Lógico. Mas lá no Zap, cara, a gente recebe áudio de tudo quanto é parte e fora do Brasil. Então você tem áudios do Rio, áudios de outros estados e áudios de fora. Eu falei, galera, como é que eu vou colocar? Não tem como. Não tem como colocar. Esse sistema, como é que é? É WhatsApp web? Aí você roda lá e já entra no ar direto, é isso? Não, eu escolho. É igual o Zap normal. Tá lá na nossa tela, você seleciona o áudio que você quer e joga no ar. Saquei. Entendeu? Saquei. Pois é muito áudio. Aí tem gente que fala assim, poxa, qual é... Tem uma triagem? Alguma triagem ou não? Não, você escuta antes. A triagem é você mesmo. Enquanto tá rolando música, tu escuta. Você seleciona lá o que você vai... Sim.
Tem que rolar a triagem, porque tem gente que é fora da caixinha, né? Não, outro dia na gravação aqui, a gente gravou com o Paulo Leonel, que é diretor de TV. Aí a gente recebeu um áudio do Léo Castro, um ator. Sim, sei. Ele gravou com a gente, inclusive. Eu falei, deixa eu dar uma escutada antes aqui. Ainda bem que eu escutei, mano. Aí eu botei aqui, cara, primeiro 15 segundos, botei. Eu falei, opa, sai que depois não dá pra botar mais. Porque já teve locutores por aí, né? Várias rádios por aí, né? Que o cara pega e joga de primeira. Cara, pegar e jogar de primeira. Conta muito com a sorte, Felipão. Entendeu? Imagina. Pode ter palavrão, pode ter um montão de coisa ali. Então você escuta. Aí tem ouvintes que trocam o meu nome, fala o nome de outro locutor e tal. Então por isso que você tem que escutar antes, né? Tem sim. Pois é. Tem gente que se confunde, não sei, de outra galáxia, enfim. Pois é. Eu fazia o Fala Que Eu Te Escuto e tinha um negócio do alô, né? Do alô. E escreviam no e-mail. E botavam direto pro pastor ler. A gente já tem mais situações e as pessoas não. Parece que eles estão ali só pra sacanear. Não, a galera mandava e-mail e o pastor que tava apresentando falava que recebia direto, não tinha um filtro. Não tinha filtro. Meu Deus, era um problema, hein? Imagina os nomes das pessoas. Não, o nome é o de menos. Né? O nome é o de menos. Com o nome eu já sofri já. Né? Não, o nome... É tipo... Paula, aí, tá ligado? Sei qual é. A galera ama fazer isso. E o sobrenome latejando, né? Eu já vi coisas dessas no rádio, né? Entendeu? Então é complicado. Agora, cara, assim, o mundo do rádio, como eu disse, a questão dele, ele se adapta, né? E tem muitas opções para quem quer fazer rádio hoje. Tem muitas opções. Uma grande opção hoje, baratíssima demais, e está em alta, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, então, a questão da rádio web, cara. A rádio web. Quando eu comecei, não tinha essa opção do rádio web. Hoje tem, meu irmão. Você pode fazer a tua rádio. Entendeu? Só um computador, já manda bala. Né? E tem uma outra coisa também, por exemplo, como é que é a evolução do rádio, né? Por exemplo, pelo menos eu sei que no Rio de Janeiro tá assim, a Melodia, ela faz uma coisa que até agora nenhuma outra fez. Ela tem 2 locutores que são da casa, são locutores da casa, mas porém não pisam na rádio. Eles fazem mesmo? Programa de casa. Olha só, rapaz. Por exemplo, o Gustavo, ele faz lá da casa dele, lá em Magé. O Renato Bruno faz direto lá de Sergipe. Pô, que maravilha, pra mano. cá. Quando você liga o rádio, o cara parece que tá no estúdio. Não, o cara tá lá na casa dele, tem um home studio. Você ia gostar? Lá na casa dele. Cara, não sei, meu irmão. A troca. Questão de novo, né? A troca com a minha assessora para assuntos aleatórios. Eu esqueci o nome dela, perdão. Tatiane, um beijo. Tá assessorando aqui o Flávio Senna. Entra aqui, rapidinho, entra aqui. Vem cá. Vem cá. A cara de assustada dela. Ela não gosta de aparecer. Ela não gosta de aparecer, entendeu? Ela não gosta de aparecer. Aqui, ó, a câmera do meio aqui, ó. Do meio. Dá um beijo aí, um abraço pra galera. Obrigado. Tá fazendo. Isso aqui. Pois é. Tá fazendo foto, vídeo, que depois a gente usa, tá, Tijane? Por favor, passa pra gente também. Eu faço as minhas lives toda sexta-feira. A galera na live pede, Senna, mostra a tua assessora para assuntos aleatórios. Ela nunca quer aparecer, nunca aparece, né? Então a primeira vez que apareceu foi agora? Que moral, hein? Muito obrigado. Obrigado. Pois é. Aí, como que eu tô dizendo? A questão do home studio, né? Então, hoje na Melodia você tem 2 locutores que não vão lá, mas fazem das suas casas, né? E então eu falei, poxa, a evolução do rádio, né? Eu falei, pô, bacana. A rádio tá lá em cima, no Ibope, e os caras não estão aqui, né? Um tá lá na sua cidade, outro tá fora, tá em outro estado. Imagino que tem que ter um microfone relativamente bom, né? Uns equipamentos que ele usaria na rádio. Sim. E manda bala. Isso aí. Então cada um tem um home studio. No caso do Gustavo, a rádio mandou fazer um home studio na casa dele. Que irado. Porque pelo acidente que ele teve, né, cara? Ele sofreu um assalto, né? O Gustavo de Moraes, para quem não sabe, contando aqui, ele sofreu um assalto, e desse assalto o cara achou que ele era um delegado, porque o porte do Gustavo é grandão, né? Ele tem um porte grande. O cara fala assim, mata ele, porque ele é delegado, ele parece polícia. Não deu nem tempo dele falar nada. O cara botou a arma aqui no meio da testa dele, ele disse que foi para desviar, pegou no olho dele, entendeu? Pegou no olho e deu um aqui no abdômen dele. Milagre, ele tá vivo, né? Não, o próprio Gustavo disse isso para mim, que o médico foi mostrar para ele o raio-x e as lesões que ficou aqui na face dele. Ele falou, cara, de 10, apenas 1 sobrevive o que você passou. De 10, apenas 1 sobrevive. Caraca. Ele falou, meu irmão, seu milagre. Metade do rosto dele é platina.
Entende? Aí, por conta disso, a rádio decidiu, né, montar um home studio na casa dele e ele apresenta de lá. E casa, eu falei, cara, a evolução do rádio, né? Real. Já total, pensou? Total. Quando eu comecei não tinha isso. O camarada fazia o rádio de casa, não existia isso, não tinha rádio web. Então você vê as transformações do rádio, como eu disse, o rádio ele se adapta, né? Então, o rádio vai morrer, cara, calma, o rádio se adapta. Ah, mas o rádio é pobre, já começou pobre. É verdade. O rádio começou pobre, viveu pobre e vai morrer pobre, pô. É o rádio. Vai pensando aí se tem uma história legal, engraçada pra contar de alguma coisa que aconteceu com o ouvinte, ou algum erro na gravação, qualquer coisa. Se tiver e puder contar, conta aí. Não, é minha ou do ouvinte? Tua ou do ouvinte, tanto faz. A minha foi de arrotar, né, cara? Eu acho que... Tá rotando no ar, cara? Eu já rotei. Falando... Eu acho que todo mundo já passou por isso, cara. De arrotar no ar, né? Beber um refrigerante que é muito famoso, né? Dá um gás danado. Eu tava bebendo, tinha que falar quando foi bum, né? Arrotei, foi aquele no ar, é horrível. Mas e aí, fez o quê? Tu falou? Ou fingiu que não aconteceu? Não, cortei, joguei vinheta, joguei a música. Claro que tu fica sem graça, tu fica sem reação, né, cara? Entendeu? Mas já foi. Questão... Não vou dizer assim que é engraçado, mas foi discussão, né, de um casal, né? Eu tava apresentando um programa rádio chamada Costa Verde, lá em Itaguaí. E era de madrugada também, né? Aí eu botei os dois ouvintes no ar, o programa era de zoeira também e tal, não sei o que, blá, 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 blá. E aí daqui a pouco o casal começou a discutir, a relação no ar, irmão. Aí eu falei assim, galera, DR no ar! E começaram a discutir a relação. Discutindo sério? No ar, irmão, os dois. Mas você também, Fabiana? E começou, entendeu? E por aí vai. Então eu falei, cara, que loucura. Discussão, sem brincadeira. Começaram a discutir no ar os dois. Se xingaram ou não? Não chegaram a se xingar porque eu cortei, que eu senti que o clima foi aumentando. O que eu fiz? Deixa o clima aumentar. Quando eu achar que a chapa vai esquentar, jogou. Foi o que eu fiz, entendeu? Pois é. Muito engraçado. Muito bom. Eu tenho algumas histórias de TV também engraçadas, mas não vou contar não, deixa pra lá. Tem história, né? Tem história que eu não posso contar, né? Conta em off depois. Depois Teve ouvinte querendo me matar. Sério, mano? Porque assim, eu era de rádio secular, Sim. E esse programa que eu apresentava na rádio secular, eu falava um pouquinho de sacanagem também no ar. Então eu provocava e tal, tinha sacanagem no ar e tal, não sei o quê. E aí eu chamava alguns caras de corno e tal, eu zoava. Aí teve um maluco. Sério? Aí teve um maluco lá que me ameaçou. Me ameaçou. Vou te pegar a ceninha e tal, vou encher de você de porrada e tal. Eu posso falar, tá na internet. Pode. Vou encher você de porrada e tal, não sei o quê. Aí eu falei, meu irmão, vem cá, meu irmão. Vem que eu vou te... Tudo no ar, irmão. Aí tinha um segurança lá, César, o nome dele. Enfim, alô, César. César lá embaixo, né? Aí só tinha um César lá de segurança na rádio. A rádio fica lá, um casarão, né? 2 andares, o estúdio no 2º andar. E eu desci lá primeiro, fui lá, eu falei, César, tranca aquele portão lá, irmão. No ar é? Vem que vem, mano. Vem, pô. Tá maluco. Sabe quem tá te esperando aqui? Aí eu fui lá, César, toma de conta daquele portão. Se esse maluco aparece, ele, Senna, tu vai me arrumar problema. Eu falei, meu irmão, já tá feita a merda. Segura esse cara aí. Aí o cara não apareceu, graças a Deus, na rádio. Beleza. Aí passou um tempo, minha mãe ela saiu de Santa Cruz. Nessa época eu morava em Santa Cruz. Ela saiu de Santa Cruz e foi para Campo Grande, pegou uma van. Aí ela sentou logo atrás do motorista, aí tá o cobrador conversando com o motorista e falou assim, cara, tu já ouviu a Costa Verde de madrugada? Aí o cara falou, não. Por quê? Cara, tem um maluco lá de madrugada, fica chamando o maluco de corno lá e tal, não sei o quê. Mané, vou te falar, qualquer dia a minha mãe tava do lado dele, qualquer dia desse, o nego vai lá, vai passar ele, irmão. O nego vai mexer, vai encher ele de tiro lá na rádio. Maluco, minha mãe chegou preocupada, mané. Flávio, pelo amor de Deus, sai dessa rádio. Para de ficar... Sério. Eu falei, é mesmo? Aí é que eu vou falar. Aí, mané, quando chegou naquela madrugada, olha só, tô sabendo
que uma van de Santa Cruz para Campo Grande, na parte da manhã, um cobrador com um motorista comentando sobre o meu programa que eu apresento aqui, chamando essa cambada de bando de corno mesmo. E fiquei sabendo que o cara disse que alguém vai me passar, me encher de tiro. Pode vir aqui na rádio. Mané, César subiu. Caraca, a cena. Eu falei, meu irmão, quero nem saber. Era zoeira, cara. Acabou. Mas, claro que tem gente que leva a sério, né? Mas alguém chegou aí lá na rádio não tirar satisfação? Graças a Deus não, irmão. Senão, enfim. Entendeu? Tinha um portinho lá. Eu lembro do Senna. O Senna já comentou no programa de esporte que eu fazia, né? Ele comentava lá. De esporte. Aí eu lembro do Senna falando: raça de víboras! Tu lembra disso? Tu lembra disso? Eu não lembro o contexto, é lógico. Eu não lembro o contexto, não lembro o quem ou o porquê, mas teve um raça dia. de víboras. Teve um dia, eu tava falando dos cartolas. Eu não lembro. Eu tava falando dos cartolas, que eu falei que o prejuízo de todo o clube não é os jogadores em si ou o técnico, são os cartolas que mandam e desmandam no clube. Às vezes o clube tá com um elenco, ele tá com um time, ele tá com um elenco. Aí chegam os cartolas, os velhos, que nada fazem, não jogam porcaria nenhuma, só porque ficam injetando dinheiro, aí tiram um jogador daqui, tiram um contrato daqui. Isso. O time tá redondo, os cartolas acabam com tudo, né? Quando vai ter votação, então, nem se fala. Tem algumas urnas 7 aí, né? O cara vai lá e acaba com o clube. Deu pra entender o que tu querem dizer, né? O cara vai com aquelas urnas 7 lá, né? O cara não recebe nada de voto. Mas chega na urna 7, o cara tem 400 e branco. Com gente morta que votou e tudo. Isso. Aí o que eu falei, raça de víboras. Então foi nesse sentido, era dos cartolas. Mas teve um outro dia que eu acho que os comentaristas de lá da TV ficaram meio chateados comigo do dia que eu falei. Que você falou assim, pô, gosta do Senna, que ele fala mesmo, não quer saber. Aí eu falei assim, a culpa é da TV. Eu falei, não sei se tu lembra, eu falei, a culpa é da TV. Pô, os comentaristas chegam aqui, porra, a câmera tá aqui, o cara fica babá. Aí eu falei assim, meu irmão, pensa comigo. Eu duvido que esses comentaristas aqui fazem isso. Final de Copa do Mundo, Brasil tá 1-1, chega a 47 do segundo tempo, o Brasil vai lá, mete um gol. Como é que ele vai vibrar? Ele vai vibrar, gol? Não, o cara vai vibrar com tudo. Meu irmão, esporte é isso. Agora eu não tenho culpa se a TV só chama esses comentaristas. Esses corno. Eu não lembro disso, não. Os caras todos congelados aqui. Pô, foi tanta coisa que a gente... não lembro. Era legal, né? Era divertido, né? Era. Isso na TV, cara. Isso na TV. Eu saía do rádio, ia pra lá comentar lá, mano. Mano, eu tinha uma liberdade legal de lá no canal CJC. Tinha legal. No esporte, eu nunca fui tolhido de fazer nada. No esporte. No jornal, já fui. Eu achei que ia ser tolhido lá. Né? Sério? Mas no esse esporte... cara me ligava. E aí, Senna? Topa vir hoje? Pô, vambora. Mas só uma vez, na verdade, e que aí eu dei razão, e nem foi eu que fiz, foi o Vinícius e o Alesi. Alô, Vini! Alô, Alesi, um abraço aí pra vocês. Eles foram fazer uma externa, cara. A gente numa emissora cristã, né, evangélica, cobrindo Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2014. Então eles foram pra uma... que era do fiasco do 7-1? Não, antes disso. Eles foram pra uma fanfest. Sim. Que no Rio teve várias fanfests, tá ligado? Festa da FIFA e tal. Nas praias. Exato, eles foram. E aí eles filmaram um monte de gente bêbada, mano. Meu Deus. E aí eles pegaram e colocaram no ar entrevista com gente bêbada, com um copo de cerveja na mão, falando, e aí, Brasil? Mano, eu tô aqui e eu nem sabia que era gente bêbada. Eu sabia da pauta, eu não tinha revisto, né? Eu sabia da pauta. Aí, mano, eu tô aqui, aí lá era um estúdio, a porta do estúdio tinha 2 quadradinhos. Tu lembra, Filipão? Tu lembra? Tinha 2 quadrados de vidro. Aquário. Aí eu lembro o André, na época era o PC, o diretor era o PC. PC que teve aqui, episódio com o PC Júnior, tá imperdível, se você puder, assista. Aí eu lembro o André voado, correndo assim, ó, correndo. Eu falei, com certeza deu ruim. Deu merda. Com certeza deu ruim. Aí veio aqui, ó, Evandro, chama aí, tira esse VT do ar agora. Caraca, maneira. Aí eu falei, vamos voltar aqui com o VT. E aí fingi que nada tava acontecendo. E bola que segue, jogo que segue. Se não tiver um filtro, cara, eu vou te falar, irmão.
Os caras acharam que tava fazendo Pânico na TV. Cara, o melhor programa que dá pra você apresentar é de zoeira, irmão. Que ali tu não tem filtro, tá? Agora, programa cheio de regras, cheio de filtros. É horrível, você fica muito congelado, você fica engessado, né? Até programa de rádio, se tiver muitas regras, você fica engessado. É verdade, cara. é verdade. Tu fica limitado pra criar. É verdade. Né? Na zoeira, não, você cria demais. Sena, vou fazer 2 perguntas pra gente encaminhar o encerramento. Beleza. Primeira é... Galera que tá assistindo a gente, gosta de comunicação, você já falou um pouquinho, já dá um pouco do indício, mas a pessoa quer, eu quero trabalhar com rádio. Qual o caminho? O que fazer? Bom, isso foi até uma pergunta que fizeram pra mim no meus stories. Ó, quem quiser me seguir aí... Segue lá. Ó, locutor, _ Flávio, _ Sena, beleza? Locutor, _ Flávio, _ Sena. Foi uma pergunta que eu respondi para um dos meus seguidores, até postei no Stories, ele perguntou exatamente isso. Ele, pô, Sena, nunca trabalhei em rádio, quero trabalhar em rádio, como é que eu faço? Eu disse o seguinte, meu irmão, hoje você tem 2 portas de entrada mais fáceis. Primeiro você tem no curso do Senac, né? O Senac, ele te habilita para você tirar sua DRT. E você tem na escola de rádio do Rui Jobim, que fica no Largo do Machado. Sim. Então você tem essas 2 opções aí, né? Esse curso é curso de locutor? Curso de rádio. Curso de rádio. Curso de rádio, né? Para fazer locução. E aí a locução que você vai aprender, seja para rádio ou para TV, saquei. Entendeu? Enfim, é locução em geral. Saquei. Então você vai sair de lá habilitado para fazer tanto locução para TV, como também para locução para rádio. Então, escola de rádio do Rui Jobim, ou então no Senac, que fica no Riachuelo, aqui no Rio. Então você tem essas 2 opções. Claro, você tem a faculdade, mas a faculdade demora um pouco mais e tal. Isso que eu estou falando são cursos para você, por exemplo, você conseguir entrar no mercado. Para você estar habilitado, para você entrar o mais rápido possível, né? Então, eu estou dando os 2 caminhos. A outra coisa, cara... E o cara não precisa entrar como locutor também, né? Entra, faz qualquer coisa, serve um cafezinho e vai pedindo oportunidade. Quando entrei como operador de rádio. Não entrei como locutor, eu entrei como operador de rádio. Quando surgiu a oportunidade, foi pegando contato com a galera. Quando surgiu a oportunidade para eu ir para a locução, eu fui para a locução. Mas entrei como operador de rádio. É um caminho legal também, né? Lógico. Entrei como operador de rádio, né? E foi assim. Então você tem essas 2 opções de cursos aí, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei, você está em outro estado, não sei. Mas aqui no Rio funciona assim para você entrar o mais rápido possível. Você tem uma outra forma também de entrar, e aí é um pouco mais difícil, que é a questão do quem indique, né, cara? Se você tiver uma indicação muito forte, né? Se você tiver um contexto muito forte, um amigo muito influente, parente não sei das quantas, né? Uma vez eu vou contar isso aqui. Depois eu sigo, mas eu tenho que contar isso aqui. Trabalhando na rádio Bandeirantes AM, eu tô lá trabalhando com um camarada chamado Deni Menezes. Sabe quem é Deni Menezes, né? Tô lembrado, não. Ele foi jornalista durante muito tempo da Rádio Globo, repórter de campo. Tô ligado. Repórter de campo e tal. E aí, nessa época, o Deni Menezes, ele apresentava um programa esportivo lá na Bandeirantes AM. E eu tava trabalhando com o Deni. Aí o Deni foi e falou assim, meu filho, quem é que vem agora depois de mim? Aí eu falei assim, ô Deni, vem 3 garotas aí e o nome do programa é meio estranho. Aí ele falou, qual é o nome? Eu falei, é Meia Hora de Ponga. Qual é, mané? Aí, por que eu tô contando essa história? São 3 patricinhas que não tendo o que fazer na vida, o pai delas, empresário, ligou pro dono da Band tudo, né? Meu Deus. Rádio e TV, e falou assim, as minhas filhas estão querendo fazer rádio, então não tem como, dá um programinha, meia horinha ali. E as 3 entraram no rádio. Por isso que eu tô contando essa história. Entraram, não tendo o que fazer, foram lá. Aí, uma conversando com a outra. E aí? Não, como foi que tu descobriu esse nome? Sabe, eu tava andando lá em Paris, aí eu vi esse nome, achei tão bonitinho, e eu decidi botar Meia Hora de Ponga. Entende? Então tem essa outra forma de entrar no rádio. O nome é bem ridículo mesmo. Mesmo tentando ser... tentando ter um duplo sentido, o nome é ruim, né? Sem conteúdo, verdade. As 3 péssimas, entende? Então tem essa forma de entrar no rádio também. Tem muita gente péssima também no rádio, na TV, estão lá porque são parentes, são amigos e tal.
a gente sabe, né, cara? Não vou passar a mão na cabeça. São ruins, estão porque são amigos, estão lá porque são parentes e acabou. Mas não, tecnicamente, profissionalmente, não mereciam de estar onde estão. Simples, é fato. Então não devo nada a ninguém, então vou dizer, não merece estar onde estão. Estão lá porque, como eu disse, o pai não sei das quantas e lá. Quando eu fiquei sabendo como é que elas entraram, eu falei, porra, também aí até eu, né? Então tem essa forma de entrar no rádio. É difícil, mas tem. Acontece. Enfim, a outra coisa para quem está começando, por exemplo, seleciona para você quem são os melhores comunicadores, os melhores locutores, os melhores apresentadores. Sugam o máximo que eles fazem, o que dizem, referência, como fazem. Né? Isso aí suga o máximo. Não estou dizendo para você ser igual a eles, mas observa cada detalhe. Por exemplo, uma notícia que ele vai falar de morte, uma notícia que ele vai falar de alegre, que ele vai falar de... Vê como é que ele fala, o jeito, a entonação. No caso no rádio, vê como é que o cara faz abertura em cada hora de programa, vê como é que o cara fecha cada programa, vê como é que o camarada faz um institucional, percebe como é que ele entra no ar como ouvinte, como é que ele faz uma entrevista, como é que ele faz uma chamada, como é que ele chama a música, como é que ele lê a notícia, a passagem de um quadro para outro, percebe se ele é criativo ou não. Então suga ao máximo esses caras, porque você vai crescer muito, porque você vai pegando referenciais, né, de um ponto e de outro. E outra coisa, ficar ligado nas oportunidades da vida, né, cara? Que a vida ela vai concedendo você oportunidades e nem tudo é dinheiro, né? Por exemplo, como é que foi para eu entrar na Rádio Costa Verde? Eu tinha ido consertar meu carro e eu tinha saído de uma rádio e estava sem rádio nenhuma. Eu tinha saído da Rádio Alfa, que era lá em Nova Iguaçu. Aí eu estava sem rádio nenhum, tinha ido consertar meu carro, meu pai tinha ido comigo. E aí meu pai conversa vai com o dono da loja, disse que eu era locutor. Aí ele falou assim, pô, ele é locutor? Eu conheço um cara que é locutor de uma rádio, que era Costa Verde. Aí ele entrou em contato com esse cara trabalhava na Costa Verde, mas também trabalhava em outra rádio e estava precisando de um cara para fazer locução para ele nessa outra rádio. Cara, que caminho maluco, na oficina mecânica. Aí me indicou para ele. Aí o cara entrou em contato comigo, ele, pô, cara, eu preciso de fazer essa chamada, então quanto é que tu vai me cobrar? Eu falei, meu irmão, olha só, tu não vai me ajudar na Costa Verde? Não vou te cobrar nada. Eu faço para você sem cobrar nada e tu me indica para lá. Pum, assim entrei na Costa Verde. Que irado. Entende? Que irado. Então, é assim que funcionam as coisas. Nem tudo é dinheiro. Então, saiba aproveitar as oportunidades, entende? Se eu fosse só com o olho na grana, eu teria pego, claro, aquela graninha ali. Mas não ia ter oportunidade de entrar numa rádio. Então eu pensei primeiro na oportunidade e não na grana. Entende? Então é ficar ligado nas oportunidades da vida. Muito bom. Pra gente encerrar, se você olhar pra sua carreira, desde que você começou pra trás, tu tem orgulho, mano? Meu irmão, olha só. Quando eu olho pra minha história em linha reta, eu não vejo orgulho, eu sinto Deus. Uou. Coisa linda. Entende? Porque em tudo na minha vida eu vejo Deus, cara. Assim, é impressionante. Assim, quando eu olho para trás, as coisas acontecem. Elas foram se encaixando, sabe? Elas foram se encaixando. Eu estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, com a indicação certa. Deus vai te encaminhando, cara. Quando você acredita em Deus, confia nele, ora, entrega. Irmão, orou, entregou, descanse, irmão. Deus vai te dar uma solução. Pode não ser aquela que você quer, mas ele vai te abrir e geralmente quando ele abre outra, é melhor. Coisa linda. Senna, mano, obrigado pela presença. Valeu, curtiu, irmão. Cara? Demais, ficou à vontade? Pô, quiser me chamar de novo, com certeza. Valeu, obrigado aí pela presença. Valeu. Você aí segue lá o Flávio Senna, locutor, _ Flávio _ oficial. Senna. Locutor, _ Flávio, _ Senna. É isso aí. Segue ele lá, Rádio Melodia, sempre de 5 às 8 da manhã. Às 8 da manhã. E tem no sábado, 3 da tarde, o Tribo Melodia. Perfeito. Acompanhe lá. Todos esses dados vão estar aqui, ó. Exato. Na descrição do vídeo. E faça isso, ó. Compartilha esse vídeo para o seu amigo, curta, se inscreva, vai lá no canal de corte também, curta, se inscreva. A gente conta com o compromisso de vocês para fazer isso também pela gente. E para fechar aqui, ó. A frase, hein? Fecha comigo que eu fecho contigo! Vai que vai!